Bom dia, terça-feira, dia 9 de junho de 2020. Daqui a pouco nós vamos ter mais uma participação do desembargador e professor Jorge Romero. Mas antes eu quero lembrar que hoje o Tribunal Superior Eleitoral vai começar a julgar duas ações que pedem a cassação da chapa eleitoral de Jair Bolsonaro à presidência da República. O Tribunal Superior Eleitoral vai decidir se abre ou não um processo de investigação contra essa chapa. As ações foram apresentadas em 2018 pelos ex-candidatos à presidência da República Marina Silva e Guilherme Boulos. E amanhã o STF vai julgar o destino do inquérito das fake news. O processo foi instaurado a partir de um pedido do Partido Rede que questionou a forma como as investigações foram abertas. A decisão de abrir o inquérito foi do próprio presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, que designou sem sorteio, como é de praxe, o ministro Alexandre de Moraes para presidi-lo. Mas o Dias Toffoli não ouviu o Ministério Público e se baseou em um artigo do Regimento Interno da Corte. Só que o Regimento Interno do STF serve para complementar normas internas que zelam pela integridade e pela segurança dos membros da Corte. Se ocorrer um crime dentro das dependências do tribunal, aí sim o inquérito poderia ter sido aberto. E tem que ser aberto pelo próprio presidente do Supremo. Mas esse não é o caso desse inquérito das fake news. Ele tinha que encaminhar o pedido para o Ministério Público, porque ele não pode acusar. O presidente do Supremo não tem esse direito, como disse aqui o próprio desembargador Jorge Romero, que, como eu disse, vai falar daqui a pouco. A corte não pode investigar, denunciar e julgar, isso está errado. E o mais curioso é que parece que só os bolsonaristas produzem fake news. Essa é uma informação que está condenada pela estatística. A probabilidade disso acontecer é zero, como disse o nosso comentarista Arlindo Lopes Correia. Ou você acha que a oposição não produz fake news? Se até a chamada grande mídia produz, só não vê quem não quer. Agora, recentemente, você viu que a deputada Joyce Hasselmann andou divulgando por aí fake news, e fake news de raiz, né? E é essa senhora que, além de participar da CPMI sobre esse tema, é uma das colaboradoras desse inquérito do STF. Lembra que eu falei aqui há mais de 3 semanas que eu achava que o gabinete do ódio não ficava no Palácio do Planalto. Tá aí. Vamos perguntar para a dona Joyce. Mas eu quero perguntar para o desembargador e professor Jorge Romero o que é esse inquérito das fake news. Olha, nós só vamos saber a partir de amanhã, no julgamento. Porque o inquérito é sigiloso. Ninguém sabe nada sobre ele. Apenas os indiciados, segundo um despacho do ministro Alexandre de Moraes, a eles foi aberto o exame do inquérito. Eles sabem, mas o grande público ignora o que haja nesse inquérito. Bom, deve ser... O título é da fake news, né? Segundo a própria imprensa, a mídia veicula. Então acontece o seguinte, a ponderação que eu queria fazer, não, eu queria fazer um comentário dizendo o seguinte, o inquérito, qualquer que seja ele, administrativo, disciplinar, ele tem uma natureza dele, aliás, ele é administrativo. Ele não pode concluir, cogitar de uma punição para ser aplicada a um infrator, não pode, não pode. Tanto que vocês podem ver no PAI, no processo administrativo e disciplinar, que os funcionários públicos respondem, as conclusões dele vão para quem deve aplicá-las. No caso, o funcionário público, para ser demitido, eles mandam as conclusões para o governador, se for estadual, e ele vai exonerar o funcionário, se entender que o inquérito provou que o funcionário teve uma conduta incompatível com aquilo, etc., e cometeu uma infração administrativa disciplinar. Nesse caso, ninguém sabe o que vai acontecer. Eu confesso que eu estou curioso para ver e ouvir o que se vai fazer nesse julgamento. Agora, no mínimo,
no meu entendimento, eu acho que ele reflete que nem o Toffoli, o ministro Toffoli, presidente, confia na Polícia Federal, que normalmente seria encarregada de apurar esse caso, e resolveu fazer isso. De modo que o Toffoli e o Bolsonaro, nesse ponto, tem a mesma coisa, diz que o Bolsonaro foi lá fazer as mudanças que não confiava, o Toffoli também não confia. De modo que vamos ver o que isso vai dar. Eu acho o seguinte agora, mas tem umas peculiaridades no inquérito que eu também quero ver solucionadas. Na conclusão do inquérito, que se faz por um relatório. Seria do ministro encarregado de presidir, seria o ministro Alexandre de Moraes. Mas, nesse caso, considerando as suas particularidades, que se for fake news, é o que é? São notícias infamantes ou arbitrárias, enfim, né? ou considerando que seriam infrações penais, veiculadas através da mídia. E no caso é dos computadores. Né? A fake news, o campo dela de atuação é gerado pelos computadores. E o que diz o Código de Processo Penal? Olhem a dificuldade. O Código de Processo Penal tem uma disposição específica sobre o tema. O que diz? Vou ler o artigo 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar da infração em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Acontece o seguinte, o computador, então, é onde está o computador que vai ser a comarca, enfim, o juízo incumbido de apreciar essa acusação. Então, se são de diversos lugares, imagine o problema que isso vai dar. Vamos dizer que uma fake news veio de Minas, a outra de São Paulo, a outra do Rio Grande do Sul, uma do Rio. Não interessa, tem que ser lá na justiça dessas unidades federativas que vão ter que apurar. Aí diz, não, vão dizer aqueles que acham tudo fácil em direito. Não, mas pode-se resolver isso fazendo a acusação no domicílio do réu, apurado que ele mora aqui, porque às vezes ele não mora aqui. Eles usam muito isso. Eu já li sobre esses sujeitos que jogam essas fake news no ar, geram elas do exterior, talvez até para complicar isso. E nesse caso, não, vamos fazer no domicílio réu. Não pode, porque a lei também excepciona da seguinte maneira. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu, não sendo conhecido. E vem assim, nos casos, o artigo 73, nos casos de exclusiva ação penal privada, o querelante poderá escolher o foro de domicílio da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Então, nos crimes contra a honra, essa regra aqui. Na outra, não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Há uma diferença entre os conceitos de domicílio e residência. Domicílio é a residência com ânimo definitivo em determinado lugar. A residência simplesmente referida pode ser em qualquer lugar. Pode ser o sujeito, eu moro aqui no Rio, mas eu trabalho em São Paulo, eu tenho que ter um lugar lá para poder operar, e assim é a residência. O domicílio é aqui, é onde eu tenho o ânimo definitivo de permanecer. Então, podem imaginar qual é o problema que isso vai gerar. Em primeiro lugar, tem que se descobrir aonde foi gerado isso, que é a regra básica. É onde está o computador que gerou isso. É onde deve ser apurado o crime. A justiça do lugar é que deve ser incumbida disso.
Ou, no caso de não sendo desconhecido, pode ser o da residência do réu, não é? Ou do domicílio do réu, mas se desconhecido esse lugar. Se não houver jeito nenhum de você dizer que foi de determinado lugar, mesmo do exterior, etc. E nos casos da ação penal privada, tem uma regra específica. O querelante, quer dizer, o ofendido, poderá escolher, só nesse caso, o domicílio do réu, independentemente de ser conhecido o lugar. Então, esse é um problema que eu acho que nesse inquérito, para ser resolvido, é difícil. Vão proliferar casos e casos de fontes de fake news em diversos lugares. Não tenho dúvida, porque isso normalmente acontece. Agora, o problema é esse. Então, esse inquérito não podia... Vai fazer a conclusão de que houve fake news, de quem foi que mandou e de onde. Tem que esclarecer. Agora eu pergunto, eu acho que o Toffoli não confiava na polícia, no caso federal, para apurar isso. Que, aliás, e tem, inclusive, poderes e meios para checar isso tudo que eu acabei de falar. Não é um ministro do Supremo que vai fazer isso. Agora, então eu acho que o Toffoli, como ele diz que também o Bolsonaro não confia por outros motivos, mas então os dois não confiam na Polícia Federal, pelo visto. Bom, era isso que eu tinha que dizer sobre esse inquérito. Eu não sei aonde ele vai dar. O que o ministro Alexandre de Moraes vai concluir. Ele não pode acusar ninguém, né? Porque o problema de acusar e apurar foi enterrado no século de 1808 com o Código de Instrução Criminal francês, que acabou com o processo inquisitório de vez, onde o judiciário, né, com resquício da Inquisição do direito eclesiástico, inspirado nele, fazia o quê? A investigação, a apuração dos fatos e decidia. Uma figura só, o juiz. Depois, isso não estava certo, né? Tem que haver o contraditório, o réu não tinha direito de defesa. Né? Tinha um provérbio que dizia, se ele é inocente, não precisa de defensor. E se for culpado, é indigno de defensor. Não tinha saída. Mas aqui não. Não sei o que o ministro vai fazer. Estou curioso. Vou assistir esse julgamento na primeira fila da minha sala. Bom, era isso que eu tinha a dizer.